Você já leu Os Três Mosqueteiros? Os Três Mosqueteiros é sem dúvida minha obra literária favorita. Bem provável que você já tenha ouvido falar, afinal já saiu filme bom, já saiu filme ruim, já saiu animação da Disney sobre os Três Mosqueteiros. É praticamente impossível você nunca ter ouvido o famosíssimo bordão, um por todos e todos por um. Apesar de no livro original ele aparecer uma vez só e invertido, é todos por um e um por todos. Detalhe. Os Três Mosqueteiros foi escrito pelo autor francês Alexandre Dumas, o mesmo que escreveu A Dama das Camélias e O Conde de Monte Cristo. Obras riquíssimas. E pra mim Os Três Mosqueteiros é o melhor porque eu sou muito fã de romance de capa e espada. E os personagens desse livro são extremamente ricos e carismáticos, cara. É impossível você ler e não se identificar com os quatro mosqueteiros, apesar do nome dizer apenas três, né? Mas a gente vai explicar esse bagulho agora. A história dos Três Mosqueteiros é baseada em D'Artagnan, um personagem histórico que realmente existiu, mas no livro ele tá um pouco mais romantizado. Ele se muda para Paris com o sonho de se tornar um mosqueteiro do rei Luís XIV. O pai dele era amigo dos chefes dos mosqueteiros e faz uma carta de recomendação para ele. E ele vai então com um cavalo velho, sem vergonha, que o pai dele deu também, e a coragem dos jovens, né? Ele é bem novinho, mas muita coisa acontece até ele chegar no objetivo dele. Então ele encontra um cavaleiro que o trata muito mal e ele promete vingança. Ele encontra a Milady, cara, que é uma das vilãs mais marcantes da literatura, uma mulher desgraçadamente filha da puta, entre vários outros personagens. Mas os principais são o Sr. de Treville. Eu não sei pronunciar os nomes em francês, cara, são nomes bem diferentes. Eu vou falar do jeito que eu pronunciei enquanto eu lia. Se tiver errado, deixe aí nos comentários aí como se pronuncia certo, tá? Então, o chefe dos mosqueteiros e amigo do seu pai é o Sr. de Treville. Ele é muito legal, cara. Ele sempre apoia os mosqueteiros. Ele sempre dá um jeito de acobertar as coisas que os mosqueteiros fazem. Por quê? Porque o Conde de Richelieu, é bonito de falar, né? Richelieu. Ele tem planos de destronar o rei Luís e governar ele mesmo, então. E ele tem a sua própria guarda que vive entrando em conflito com os mosqueteiros. E os mosqueteiros, como são bem orgulhosos e são a verdadeira guarda do rei, não deixam barato. Então os conflitos são sempre fatais. E o Sr. de Treville sempre ajuda, então quando pode, ele vai até o rei para conversar e tudo mais. E enfim, quando o D'Artagnan vai até lá para conversar com ele, ele acaba encontrando os três mosqueteiros de fato. Cada um numa situação diferente, em que todos acabam desafiando o D'Artagnan para um duelo. Os Três Mosqueteiros são Athos, Porthos e Aramis. São três amigos inseparáveis, se conhecem já há muito tempo, são bem diferentes um do outro. O Athos, ele é meio enigmático, não se sabe muito sobre ele não gosta muito de falar sobre isso, mas ele é o de porte mais nobre dos três, muito justo, todos são na verdade. O Porthos é o mais forte, ele é bem avantajado, ele é meio gordinho assim. Ele sempre anda muito bem vestido, ele tem sempre coisas novas que ele ganha de uma mulher que gosta muito dele e que ele tem vergonha de falar que ganha as coisas dela. E o Aramis, ele gostaria de ser padre. Várias vezes durante o livro ele fala que vai largar a vida de mosqueteiro para entrar no celibato, mas isso nunca acontece, afinal ele é um mosqueteiro nato, ele luta muito bem de espadas, ele é muito galã, todas as mulheres. Ele nega, mas ele é pegador geral, tá ligado? Ele é safadão. E então os três encontram o D'Artagnan assim, desafiando-o para um duelo. E sempre cada um com uma hora de diferença do outro. Mas eles acabam se encontrando os três ao mesmo tempo porque eles vão ser padrinhos do duelo. E quando eles veem que é o mesmo rapaz que eles vão enfrentar, a situação acaba se tornando um pouco cômica. E na hora do duelo aparece então a guarda do Conde de Richelieu. E os quatro juntos então derrotam, sei lá, acho que 15, eu não lembro quantos eram, mas eram muitos guardas do Conde. E os quatro conseguem aí desbancar todos e viram amigos a partir de então. D'Artagnan não vira o mosqueteiro logo de cara. Antes disso, ele vira o guarda de um outro nobre, mas que vive sempre junto com os mosqueteiros. E ele vai morar então numa casa de aluguel do Sr. Bonacieux. E esse senhor, ele tem uma esposa muito jovem, muito bonita, que o D'Artagnan acaba se apaixonando. E parece que esse amor é recíproco, apesar de ela nunca dar muita moral pra ele. Ela usa ele várias vezes pra conseguir alguns favores, típico, né? Mas sempre tem aquela noção por trás de que ela realmente gosta
gosta dele. Afinal, ele a ajuda com alguns guardas do conde, numa situação e tudo mais. E ela é camareira, ela é uma maiden da Rainha Ana, que também é um personagem muito importante do livro, porque o livro ele é um romance histórico que conta a história do cerco de La Rochelle, que foi um ato de guerra entre a França e, se não me engano, a Inglaterra. Eu não lembro direito. Qual é a trama principal, assim, o enredo mais foda? O rei Luís é casado com a rainha Ana, mas ela é apaixonada pelo duque de Buckingham. Essa paixão, óbvio que é proibida, afinal ela é a rainha da França, ele é da Inglaterra, tem todo aí um conflito. E o conde de Richelieu e a Milady, aquela vilã maligna, filha da puta, bolam vários planos então para fazer essa paixão aparecer diante dos olhos do rei perceber que a rainha está tentando traí-lo. E então os 4 mosqueteiros, junto com a senhorita de Bonacieux, conseguem então descobrir esses planos do duque e da Milady, e o livro se passa aí eles tentando então dar um jeito de não acontecer a guerra. E uma das partes mais emocionantes do livro é o cerco de La Rochelle mesmo. Tem uma parte muito interessante que eles vão numa casa abandonada e eles fingem que ela tá bem guarnecida. Cara, é muito legal. E a prova de que esse livro é um dos meus favoritos é o fato de eu ser muito fã dele e ele ser um romance histórico. Eu não sou tão fã assim de romances históricos. Esse é tão bem escrito que é o meu favorito de todos os tempos. Olha só, pra você ver a capacidade narrativa que o Alexandre Dumas tem, é absurdamente fera. Bom, eu vou parar o meu resumo do livro por aqui, que é para não dar spoilers. Acontece muita coisa legal. Você acaba se apaixonando pelos quatro personagens dos mosqueteiros. São tão ricos e tão diferentes um do outro que as personalidades são bem fortes. E aquilo que eu disse no começo do vídeo, você não tem como não se identificar, não tem como não querer que dê tudo certo para os 4. Vamos falar um pouco então agora da obra em si, o peso literário que ela tem. Alexandre Dumas inicialmente escreveu ela periodicamente nos jornais, no jornal lá da França. Só depois da história toda terminada que ela virou então um livro, e tem até um pequeno erro na trama. Existe um capítulo onde no final o Alexandre Dumas fala que o D'Artagnan foi condecorado mosqueteiro finalmente. No capítulo seguinte começa o cerco de La Rochelle e o D'Artagnan não é mosqueteiro, ele continua sendo o guarda que ele era antes e vira mosqueteiro de novo mais pra frente. Teve aí então um bug, por assim dizer. Essa versão tem anotações e o próprio cara que estudou os 3 mosqueteiros falou que não sabe se isso foi um erro, se foi de propósito, não tem como saber. Mas mesmo com esse erro, a narrativa do Alexandre Dumas é uma narrativa super fluida. Ela não é uma narrativa infantil e também não é muito pesada. Ela tem certas dosagens dos dois. Ela é muito divertida, você dá muita risada com os mosqueteiros, principalmente com o Porthos. Você passa muita raiva, você sente ódio da Milady, você quer muito que caia um meteoro na cabeça dela e ela derreta até a morte. Você torce para que o romance da Ana e o Duque de Buckingham dê certo, porque ela parece ser muito infeliz aqui, apesar do rei tratar ela muito bem. Ou seja, é uma mistura muito boa assim de estilos, que não fica forçado e que faz você ler o livro avidamente, cara. A narrativa fluida dele, um livro de 700 páginas que nem esse, passa assim rapidinho, não fica maçante em nenhum momento, justamente pelo fato de ter muita coisa diferente entrelaçada. Essa edição que eu tenho é especialíssima, ela é em capa dura, vem com anotações do tradutor e as ilustrações originais, cara, da primeira edição. Eu vou tentar mostrar aqui algumas para vocês. Olha só, essa é uma das ilustrações que tem. Elas ficam espalhadas durante o livro, são bem bonitas, cara. Essa é da editora Zahar. Ela também fez uma edição especial do Conde de Monte Cristo, numa box, com os 2 volumes em capa dura também, que eu sou louco pra ter, cara. Meu sonho é ter aquela box, mas até hoje eu não consegui comprar ainda. Os 3 Mosqueteiros é o primeiro volume de uma trilogia, mas que no Brasil, infelizmente, não tem os outros 2 volumes. Depois dos 3 Mosqueteiros vem O Homem da Máscara de Ferro, que é um livro fantástico. E o último, eu não vou lembrar o nome agora. Depois eu vou pesquisar, vou colocar na descrição do vídeo. Mas todos os 3 livros contam aí o percurso dos 3 Mosqueteiros, até depois de mais velho. E, cara, vale muito a pena. São romances históricos que você não fica enjoado de ler. Não é chato, não é enfadonho. E essas edições especiais, então, que ainda vem com as anotações e as ilustrações, deixa você melhor situado, é mais fácil de você entender alguns detalhes da época que hoje em dia tem que ser muito ninja pra saber, tá ligado? Então o cara faz isso pra gente, é fantástico, é muito bom.
É uma leitura que eu aconselho a todos, afinal não é à toa que é o meu favorito. Eu sou meio suspeito pra falar, na verdade, porque eu sou muito fã de romance capa e espada. Então fica a minha dica. Esse é mais um dos livros que eu dou nota 10, que eu tô fazendo a resenha pra vocês, porque eu acho que todos deveriam ler, cara. É uma pena que esse livro saia tanta versão infantil, tanta coisa cortada, e o pessoal acaba não conhecendo a versão na íntegra, cara. Espero que tenham gostado então da resenha. Se não for inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever e dar um curtir e favorito nesse vídeo para ajudar na divulgação. Eu escolhi fazer a resenha desse livro porque eu perguntei no meu vídeo anterior qual vocês queriam ver. Hamlet quase empatou, então vai ser a minha próxima resenha, vai ser de Hamlet do Shakespeare. E não deixe de conferir os vídeos anteriores. Eu fiz a primeira tag na semana passada falando os 25 passos sobre mim. Tá bem legal, tá bem divertido. E as outras resenhas também estão bem interessantes de se ver, não percam. O link vai ficar somewhere, provavelmente aqui, no fundo branco. E é isso aí, espero que tenham gostado. O meu livro favorito de todos os tempos, altamente recomendado. No mais, see ya!